Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Muita paz, muita luz a todos vocês. Antes de começar, gostaria de lembrar vocês para nos seguir no Instagram, seguir no Twitter, seguir no... Como é que é o nome? Instagram, Twitter, no Facebook, né? E aqui por YouTube. E aqueles também que gostarem, passe esse vídeo para outras pessoas também, para que elas possam ter esse acesso à conversa, possam realmente fazer parte desse grupo, desse nosso grupo de Falando com o José. Bom, hoje nós estamos no dia 8 de 6 de 2022, né? Uma quarta-feira, dia de Xangô, e hoje eu escolhi para falar com vocês sobre assim, a função do médium, a função do médium, principalmente o médium vidente, né? A função daquele que trabalha. Então muita gente, em vez de falar médium vidente, né, usa cartomante, pai de santo, que lê búzio, mãe de santo, tá? Então a função dele, na verdade, é uma função um pouquinho diferente que muita gente pensa. Muita gente acredita que o médium, ou o cartomante, enfim, o adivinho, né? Ele chega, você chega, não precisa nem falar teu nome, que ele tem que adivinhar teu nome, sua data de nascimento, o sexo e tudo isso, como só olhando para você, tá? Então, na verdade, essa não é bem a função do cartomante, essa não é a função do vidente, tá? Por quê? Porque para saber quem é você, para poder interagir com as tuas energias, ele tem que ter seu nome, ele tem que ter seus dados, nome, data de nascimento, porque ele tem que ter a permissão sua. Então, quando você fala teu nome, quando você fala a sua data de nascimento, ou fala o nome de marido, data de nascimento do marido, do filho, então você está dando a essa pessoa a permissão de entrar na tua aura, de entrar nas tuas energias, de entrar no teu campo magnético e a partir daí fazer uma leitura, tá? Então, assim, é importante que as pessoas saibam que essa coisa de, mas eu quero que você adivinha. Nossa, eu venho aqui, você nem sabe como é que eu me chamo. Então, assim, realmente isso é uma coisa que talvez há 40, 50 anos atrás funcionava bem, tá? Mas hoje não. A função hoje do médium vidente é uma função de auxiliar as pessoas a traçar o melhor caminho, o caminho com menos risco possível, tá? Então, assim, todos os campos, saúde, amoroso, profissional, pessoal, familiar. Então, o médium vidente, ele tem essa coisa de, olha, nós temos 77 opções de caminhos. Você, pessoa humana, ou a pessoa comum, normalmente ela vê uma ou dois caminhos, no máximo ali ele vê três caminhos, tá? Já o médium, ele consegue ver até 77, tá? Depende do instrumento que ele usa, né? Então, aí ele consegue ver até 77, dessas 77 possibilidades, cabe a quem está escutando, cabe ao ouvinte, tá? Escolher uma. Também não é o médico que vai dizer, olha, faz isso, 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 isso. Não, porque nós somos donos do nosso livre-arbítrio. Então, você que está me ouvindo, mesmo que você vá consultar com o melhor médium do mundo, tá? Mesmo que você vá com o melhor guru, tá? Lembre-se que a responsabilidade da escolha, a responsabilidade do caminho é sua, tá? Então, não é ele pode te dar todas as dicas, te dar todas as ferramentas, te ensinar tudo como é que faz, mas se você não usar, ou se você não souber usar, ou se você não quiser usar, tá? Isso é uma escolha completamente sua, tá? E lá no final é que você vai ver se realmente, nossa, podia ter ido ou não podia ter ido. Então, as pessoas, na sua maioria, buscam exatamente esse tipo de orientação, tá? Esse tipo de orientação para que possa realmente dar uma certa tranquilidade, para que possa respirar melhor. Lembrando, né, muita gente fala assim, acha que o médium, ele tem que ter resposta para tudo, tá? O cartomante, o vidente, ele, não, eu cheguei com 30 questões, quero sair com 30 respostas afirmativas e com 30 respostas corretíssimas. Olha, gente, não é bem assim que funciona, tá? Na verdade, a 90% das coisas que funcionam são canalizadas. Então, o médium, ele tem, por exemplo, eu utilizo o baralho e utilizo o búzio, tá? São dois instrumentos que eu utilizo para poder fazer a minha leitura.
Tem gente que utiliza mesa radiônica, tem gente que utiliza pêndulo, né? Então cada pessoa tem um instrumento que ele se dá melhor. Tem gente que utiliza umas outras cartas que são cartas cigana, outros utilizam carta de tarô. Então cada um tem um instrumento e esse instrumento, cada instrumento tem um campo que ele pode atingir ou tem um campo que ele não pode atingir, que ele não consegue chegar até lá. Então, assim, é importante a gente entender que o médium, ele não tem todas as respostas do mundo, tá? E ele não tem nem sempre as respostas que ele pode te dar também são respostas que serão imutáveis. Tá? As respostas, porque a partir do momento em que você sabe, eu vou dar um exemplo, eu lembro que eu disse a uma cliente que ela ia comprar um determinado carro, e eu disse a ela, não compre da cor preta, que para você vai ser ruim. E ela virou e falou, é verdade, mas eu estava indo comprar já o da cor preta e tal, mas não vou comprar então. Tá bom, comprou um outro carro diferente, mas o filho comprou a cor preta, tá? E aí houve uma batida terrível, graças a Deus ninguém morreu, tá? Mas o prejuízo foi enorme. Então muitas vezes essa intuição, ela é orientadora, tá? Então ela orienta você ao que você deve fazer, tá? Mas isso não, ela não diz exatamente, olha, se você não fizer vai morrer, se não fizer vai isso, vai aquilo. Não, isso não dá para ser feito. Tá? Então, na verdade, como é balizadora, como ela é orientadora, ela melhora, ela esclarece. Imagine você querendo tomar uma decisão que vai atingir os seus próximos 5 anos. Tá? Então, você tem alguém que pode te auxiliar a tomar essa decisão para os próximos 5 anos, seja no trabalho, seja no amor, seja no que for, tá? E que pode também prever ou antever algumas situações, seja de saúde, seja de família, em que você possa estar um pouco mais resguardado. Tá? Então a função do médium, a função do cartomante, a função dos búzios, a função das cartas, do tarô, de todos os oráculos do Wicca, né? A função é exatamente nos auxiliar. Agora, temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós jogamos as nossas expectativas 100% nisso, tá? E no momento assim, às vezes eu vejo muitas pessoas que o médium diz uma coisa, o cartomante diz uma coisa, mas não é isso que eu quero ouvir, eu quero ouvir o que eu quero ouvir, tá? Então, e nisso realmente dá um problema na própria leitura, por quê? Tá? Porque a vontade da pessoa, a decepção, a frustração, a coisa toda da pessoa é tão forte que acaba interferindo a própria leitura. Então, eu oriento as pessoas que querem ir ler, vão com a cabeça tranquila, anotem todas as suas perguntas, anotem, eu, por exemplo, eu trabalho com a carta e depois eu trabalho com 7 perguntas, ou búzio mais 7 perguntas, tá? Então aí você anote todas as perguntas para pode anotar 20, 30 perguntas, porque normalmente as 7 eu já respondo durante, né, toda a leitura. Mas aí se você tem mais, então anote mais, aquelas que depois você achar são mais importantes, que não foram lidas, não foram respondidas ainda, aí ao final você tem 7 perguntas e elas são mais direcionadas. Tá? Então assim, a função das cartas, por exemplo, vou dar o meu caso, a função da carta era alguma coisa muito mais cotidiana, é uma coisa muito mais sim ou não, eu vou viajar, não vou viajar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou sair hoje. Então é uma coisa muito mais cotidiana, as coisas, como é que tá, se vai dar certo esse curso, esse concurso, com esta pessoa, com aquela pessoa, se fulano gosta ou não gosta. Então as cartas, elas são para respostas mais imediatas, para respostas mais cotidianas, respostas mais de sim ou não, até eu diria, tá? E ligado mais ao mundo material. Já os búzios, ele tem um papel, búzio é uma leitura de tradição iorubá, né? Então ele tem um papel mais espiritual, ele vai trazer quem são, porque lembrando que a tradição iorubá, a tradição africana, né, ela é uma tradição que ela acredita que você tem Olorum, você tem Deus maior, né, você tem o céu, você tem Deus em cima, e você tem todos os orixás
que representariam os ministros. Então você tem ali ministro da Cultura, ministro da Educação, ministro das Finanças, ministro do Trabalho. Então, dentro da tradição iorubá, então você tem vários orixás, de cada pessoa tem um, tá, gente? É lógico, são 366 orixás, pode repetir por pessoa, porque nós temos bilhões de pessoas no mundo. Mas vou dar um exemplo. Então, por exemplo, você, na hora que abre, Xangô está no seu destino, tá? Então, o que significa? Então, aquela pessoa de Xangô, uma pessoa mais séria, mais metódica. Então, a vida dela vai ser uma vida mais séria, uma vida mais metódica, vai gostar das coisas mais rígidas. Tá? E aí vai, então no amor, aí vai nos relacionamentos. Então ele dá as características que você veio nesta vida, tá? Com esse orixá, com a proteção desse orixá. E normalmente os 7 primeiros orixás, eles circulam durante todo o ano na vida das pessoas, na vida do consulente. Tá? O que significa? Hoje você pode estar com Xangô, tá? E amanhã você pode estar com Yansan, depende de quem estiver ali, tá? Trabalhando dentro do seu trabalho para resolver um problema, alguma pendência judicial, alguma coisa. Então pode estar que Yansan esteja lá brigando. Então assim, o mundo espiritual, que eu acho também bastante interessante, né? Que ele trabalha com essas questões energéticas. Então, se há algum tipo de trabalho, se há alguma coisa que está atrapalhando a tua vida, que não é só material, porque muitas vezes a gente acha que tudo que atrapalha a nossa vida é espiritual, tudo é macumba, e não é, tá? Muitas vezes somos nós mesmos que temos que passar por diversas provações, que temos que passar por diversos momentos, por diversas resoluções, resolver muitas coisas na nossa vida e nós deixamos para trás. E quando nós deixamos para trás, lá na frente volta de novo, tá? Então, muitas coisas não são macumba, não são trabalhos, tá? São nossas posições, a nossa forma de encarar a vida e que trouxe para nós problemas. Então, o Búzios também nos auxilia com relação à nossa expressão, com relação à saúde, com relação a cirurgias, coisas que temos que fazer. Então, assim, ele é mais profundo e ele também traz um pouco os nossos antepassados. Tá? Então, a função dos nossos antepassados na nossa vida, a nossa correlação com essas pessoas. Então, o Búzio, ele é realmente para nos trazer mais as questões espirituais e é também para nos ancorar, para ancorar o nosso orixá, para ancorar os nossos guias. Então, normalmente quem é atendido pelo Búzio também diz, olha, tem que fazer essas firmezas, isso. Por quê? Para ancorar, para que o teu orixá possa cuidar de você. Se você não cuidou dele até agora, não tem problema. Mas daqui para frente, ele possa cuidar de você e vocês possam ter uma vida bastante próspera, bastante amiga, tá? E bastante unida. Então, eu diria que você ter amigos do lado material é bom, tá? E se você ter amigo do lado espiritual é melhor ainda. Tá? Então, eu normalmente trabalho com carta, quando eu abro o Búzio, eu trabalho com cartas de Búzio, porque daí é para pegar o lado material, as coisas que tem no dia a dia, junto com a missão, junto com as coisas que você tem espiritualmente. Tá? Então, e a partir daí, a gente faz uma leitura que demora de 30 a 50 minutos, e aí você pode seguir tranquilo que a gente tá? Então, faço isso desde eu tinha 15 anos de idade, hoje estou com 58, tá, gente? E realmente gosto muito do que faço. Tá? Gosto muito dessa relação com os orixás. E o que eu aprendo é isso, que a função do médium é uma função de cura, tá? De cura no corpo, de cura na alma, é uma função de auxiliar as pessoas que estão nesse mundo aqui vivas ainda, auxiliar as pessoas que já passaram para o outro lado e não estão se encontrando, né? Ajudar a esclarecer questões, ajudar a esclarecer problemas familiares que às vezes estão muito intrincados. Tá? Então, é essa função
de auxiliar, essa função de auxiliar. E muitas vezes, então a gente, assim, até algumas pessoas perguntam, mas quantas vezes eu devo voltar? Eu normalmente digo, olha, depois de uma consulta, o normal é de 60 a 90 dias, mas eu tenho gente que volta cada 15, volta cada mês, porque precisa, porque tem coisas que surgem, né? E lembrando, né, que cada vez que você vai a um cartomante, cada vez que você vai ao vidente, cada vez que você vai ao médium, são coisas novas, porque as energias são novas. Cada vez que você mexe na energia, cada vez que você sabe coisas novas, então aquilo pode estar mudando, né? Aquilo muda. Então há um ditado que diz que à medida que você muda, olha por um ponto, o ponto olha para você. E à medida que esse ponto olha para você, você muda ele e ele muda você. Tá? Então, é exatamente isso. Então, no mundo espiritual, nós temos isso. À medida que nós vamos descobrindo, tirando o véu de cada coisa, tá? Nós vamos limpando. E quando você vai limpando, menos as coisas vão atrapalhando. Ok? Bom, outra coisa também, então, gente, então quando você for ao médium, quando você for ao cartomante, primeira coisa, eu acho que você tem que olhar bem a idoneidade dele, qual é o tempo, como é que ele faz, qual a relação dele, porque infelizmente nós realmente, de todas as religiões, ou de todas as profissões, né, eu diria, de todas as formas de relacionamento humano, você vai ter aqueles que não são bons, tá? Aqueles que querem enganar, aqueles que querem fazer isso, fazer aquilo, né? Então, eu acho que sempre pegar informações, sempre que possível, faça a sua oração antes de sair de casa, pedindo a Deus para que seja bom, para que se isso é para ser o melhor para você, que seja, siga bem a tua intuição. A intuição é uma das ferramentas que 90% das pessoas, 99% das pessoas têm e não seguem direito, né? Então siga a sua intuição e vá com a mente aberta, vá receber, tá? Porém, tá? Seja você também muito, como é que eu vou dizer assim, crítico, tá? Se a pessoa pedir coisas exorbitantes, se a pessoa falar coisas que exorbitantes, eu também digo assim, olha, tchau, até logo, vai embora, não precisa provocar problemas, diz, olha, muito obrigado e até logo, tá? Segue teu caminho, tá? Porque ninguém pode nos amarrar, nos segurar, se o nosso espírito está correto. Se nós estamos corretos, se nós estamos certos, tá? O mundo espiritual, ele não gosta de comprar briga com pessoas que estão certas, tá? Então isso também foi uma coisa que eu aprendi, ok? Bom, talvez no nosso próximo Falando com José, falar de algumas coisas, né, que a gente, como médium, passa, porque é interessante, muitas pessoas me param naquela velha pergunta, né, por que você não me dá o número da loteria, tá? Possivelmente porque essa não é uma missão dos médiums, tá, gente? A missão do médium não é ficar dando número de loteria para ninguém, não é ficar facilitando a vida nesse sentido com ninguém. Então, eu juro para vocês, meu filho pedia, minha mulher pedia, e eu realmente também, né, tentava fazer, mas não tem jeito, o mundo espiritual vira e fala, você está brincando com a minha cara, tá? Então, a gente tem que tentar realmente entender qual é a nossa missão. Você que está do outro lado, que é um terapeuta holístico, que é um médium, que trabalha com as pessoas, que trabalha com energia, olhe bem qual é a sua missão. A missão, ela é algo para curar, ela é algo de bom, ela é algo que faz com que as pessoas realmente se encantem e voltem, tá? O lado material, o lado financeiro, ele tem que ser um lado secundário, tá? Secundário em que sentido? Não adianta você, não, eu vou cobrar por passe, eu vou cobrar por não sei o e aí você vai ser abandonado pelos teus guias, vai ser abandonado pelos teus orixás. Por quê? Tá? Tudo tem que ser isonômico, tudo tem que ser medida igual, tudo tem que ser justo. Tá? Então, faça a coisa justa e você não terá problema. Não faça a coisa justa e você realmente terá problema, tá? Lembrando também, né, que o médium, como ele capta todas essas energias, tá? Tudo que vem do consulente,
Então, ele realmente também tem um grande problema com saúde. Então, normalmente, a partir de 55, muitos médiuns têm problema com saúde porque é muita energia que capta. Mas isso é uma coisa para um próximo assunto, ok? Boa semana para vocês, um grande axé, um grande axé, um grande abraço. Beijo no coração.